O assunto agora é leilão dos bancos, né? Leilão de imóveis relacionados a bancos. É o que a gente vai tratar. Vamos tratar de leilão de bancos sem perda de tempo. Bora lá? Então, para começar, né? Leilão de imóveis, leilão de banco. A gente tem aqui alguns bancos muito conhecidos, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, outros bancos menos conhecidos, bancos regionais, bancos de atuação mais restrita, como Sicobi, Banco Alfa, BRB, e aí uma série de bancos aí espalhados por esse Brasil, né? São muitos bancos. O que que isso tem a ver com leilão? O banco é uma das grandes fontes de leilão, e aí já vou deixar aqui uma dica para vocês, um segredo, que não é tão segredo assim, é um tipo de leilão dos que eu mais gosto, são os leilões dos bancos, tá? Algumas pessoas até criticam muito, mas até por desconhecimento ou por outros interesses aí, a gente vai ver ao longo do curso. Então vamos lá, leilão. O leilão de imóvel, via de regra, né, ele pressupõe a venda de imóvel, uma disputa pública. Quem oferta o maior lance será o vencedor. Então, existem aí os leilões, basicamente, né, uma classificação mais genérica, né? Existem várias classificações, mas vamos classificá-los inicialmente como judiciais, que são aqueles leilões que eles são publicados a partir de uma decisão judicial, né? No âmbito, né? Dentro de um processo judicial. Então, isso vem do juiz, da justiça, isso depende de uma ação do juiz, tá certo? E mais para frente a gente vai falar sobre ações dos juízes, sobre depender de juízes, tá? É, fatos e opiniões sobre isso. E tem os leilões chamados extrajudiciais. O extra aqui quer dizer que está além, né? Que está fora daquele âmbito. Não quer dizer que não segue procedimentos legais. Não é extra-legal, é extrajudicial. Então, ele não tem aquele trâmite, né, via de regra, da justiça. Não é necessário tramitar na justiça para fazer esse leilão. Tem gente que pode estranhar, mas é isso, tá? Então, são publicados por particulares, vamos dizer assim, como bancos, órgãos públicos, financeiras, empréstimos, pessoas físicas, de acordo com leis e regulamentos específicos que permitem, né, que esses entes, que essas entidades, essas pessoas jurídicas normalmente, mas até físicas, possam leiloar bens, e no caso aqui, imóveis, sem necessidade de intervenção judicial, tá certo? É, então vamos lá, leilão de bancos. Qual que é a base legal, né, pessoal? Leilão de bancos. Alienação fiduciária, é um palavrão aqui, mas não liga para isso não, tá? Ou a Lei 9514/97, você também não precisa decorar, tá? Então já vamos começar aqui uma interação aqui com o Google, com a inteligência artificial e até com o próprio site de leiloeiro para deixar essa aula um pouquinho mais prática, né? Eu costumo dizer que o leilão de banco, né, alienação fiduciária, esse palavrão aqui, eu gosto de traduzi-lo com uma frase mais simples, tá? É o famoso escreveu, não leu, o pau comeu. Para mim, isso é alienação fiduciária. Por que eu estou falando isso? Então, já joguei lá no Google, ó, peguei um print aqui com uma coisa simples, simplesmente joguei lá, escreveu e não leu, o pau comeu. O que que significa isso, né? Para quem não conhece essa expressão. Expressão que significa que quando se faz algo sem prestar atenção, pode haver consequências ruins, é o famoso deu ruim, né? Estava fazendo lição de casa, olhando o celular, por isso errou toda a atividade. Tá? Aqui é um exemplo bem simples, né? Mas a gente vai ver mais adiante que tem muito a ver sim com leilão de banco, tá? Então vamos usar aqui, ó, a inteligência artificial de uma maneira bem simples, né? Para a gente ver. E aí, já deixando a dica, né, pessoal? A inteligência artificial não faz milagre. E quanto mais conhecimento você tiver, quanto melhor você souber se expressar, melhores vão ser seus resultados. Se você mandar para a inteligência artificial pouca informação, uma informação muito genérica, muito vazia, o resultado não é bom. Então, eu coloquei aqui um exemplo, ó. Faça uma relação entre a frase escreveu ou não leu, o pau comeu, pus até entre aspas, né, para não gerar dúvida, e a lei de alienação fiduciária. E eu coloquei, inclusive, o número da lei aqui para não gerar dúvida, né? Porque quanto mais você especifica até determinado ponto, você está facilitando o trabalho do algoritmo lá, né? O que que é um algoritmo? É um programa de computador, tá? É uma rotina automatizada. Inteligência artificial, né, é um conjunto de rotinas automatizadas com outras tecnologias. Então, vamos lá, vamos fazer junto aqui, para a gente não ter muita dúvida, né? Então, vamos lá numa tela em branco aqui,
vamos jogar isso aqui direto no Google, né? Que ele já está usando hoje a inteligência artificial, tá? E vamos ver a resposta dele lá, ó, gerando, né? A inteligência artificial está trabalhando aqui. Aí o que que ele escreveu? A frase popular, escreveu ou não leu o palco meu, ilustra de forma dramática a severidade da lei da alienação fiduciária. Repetiu aqui o número da lei que eu coloquei, especialmente no caso de inadimplência. O que que é inadimplência, pessoal? Falta de pagamento, tá? Ambas destacam a importância de ler e entender as condições de um acordo para evitar consequências dolorosas e inevitáveis. É aquela questão, leia os contratos. Entenda os contratos antes de assinar. A gente presta consultoria, assessoria, né, na área imobiliária de maneira geral, e a gente vê claramente que assim, aqui no Brasil não tem muito esse costume, essa precaução, essa gestão de risco. Pô, eu vou assinar um contrato aqui. Não, vou passar esse contrato para alguém especializado, para ele fazer uma análise para mim e avaliar se eu posso fazer isso ou não, se os termos estão adequados, se eu não estou correndo riscos desnecessários, se não pode ser um golpe ou se eu não entendi direito o que que pode acontecer se eu descumprir alguma coisa, né? Então, assim, as empresas até fazem esse trabalho, né? Mas a pessoa física não tem esse costume. Deveria fazer, não é um serviço tão caro, tá? Então, vamos continuar lá. Eu já joguei lá no Word aqui, ó, esse resultado para facilitar aqui o nosso trabalho. Tá? Então, eu joguei lá na inteligência artificial essa frase, você pode fazer a frase que você quiser, só um exemplo, tá? E ele me respondeu aqui, ó, e vamos lá. Então, a frase popular, isso é tudo de lá, tá, pessoal, que eu trouxe para cá. Frase popular, escreveu ou não leu, pau comeu, ilustra de forma dramática a severidade e rapidez das consequências previstas pela lei para o devedor inadimplente, ou seja, aquele que já não pagou, já falei. A relação se estabelece na ideia de não ter ou ignorar cláusulas, né, de um contrato de alienação fiduciária, pode levar a resultados desfavoráveis, rápidos e sem margem de negociação. Tá? Entendendo a analogia, vamos passar isso aqui bem rápido, é só para, né, esmiuçar um pouquinho mais. Escreveu lá da frase, é o contrato, né? Então você vai assinar um contrato, né? A analogia é essa. Nesse documento, o devedor fiduciante, né? Que é quem pegou o empréstimo lá, né, do imóvel, transfere a propriedade de um bem, geralmente do imóvel, ao credor fiduciário. Pessoal, isso está escrito nos contratos e quase ninguém sabe disso e quase ninguém lê, e se lê também não entende, por isso que a gente tem que falar aqui. Quando você financia um imóvel, você pega uma grana emprestada, geralmente são valores muito altos, né? De centenas de milhares de reais, via de regra. Então, o risco para o banco é muito grande, né? Normalmente, o banco não emprestaria esse dinheiro para você. Ele tem muito risco de calote. E não estou falando de você, você genericamente. Então, o que que acontece? A lei, ela criou uma garantia adicional para o banco, que é o próprio imóvel. Então, você está comprando aquele imóvel, mas como foi o banco que colocou a maior parte do dinheiro, porque normalmente as pessoas financiam aí 80%, 60%, 50%. Então, se eu estou falando do imóvel de 500 mil, você está financiando 250, 300, 400 mil, né? E muitas vezes esse valor é dezenas de vezes maior do que a sua renda, né? Ou até centenas de vezes maior que a sua renda. Então, para o banco diminuir esse risco, o que que a lei deixou ele fazer? Então, tudo bem, você vai emprestar o dinheiro para essa pessoa, né? Para Mariazinha, para o Joãozinho, mas você vai deixar o imóvel do Joãozinho, o apartamento, a casa, o sítio, a sala comercial, o que for, você vai deixar como garantia. Então, o que que acontece? É feita a transferência da propriedade, né? A propriedade é dividida. Então, você, que é o usuário, entre aspas, você vai ter a posse. Você precisa de um lugar para morar, você precisa de uma sala para ser seu consultório de dentista, você precisa do escritório do advogado, você precisa de uma loja para tocar seu comércio, né? Então, a propriedade, né, a posse é sua. Só que a propriedade ela fica dividida. Então, tem uma figura jurídica que essa propriedade ela é quebrada, fica um pedaço com você, um pedaço com o banco. E eu diria até que o maior pedaço está até com o banco, porque ele pagou mais, né? E aí, quando você não paga, tá certo? É o termo que aparece lá nos leilões da Caixa e vários bancos, consolidação da propriedade. O que que é? Aquela propriedade que foi quebrada juridicamente para ficar um pedaço com você e um pedaço com quem pagou, que é o banco, na hora que você não pagou, ele reúne as duas, né? Porque não tem sentido, né, aquele imóvel
partido, né? Então ela reúne juridicamente as duas e fala assim: agora essa propriedade ela é do banco, ela não é do Joãozinho e da Mariazinha mais, porque o Joãozinho e a Mariazinha não pagaram, não cumpriram o contrato. E está escrito lá no contrato que se Joãozinho e Mariazinha não pagarem X prestações depois de determinado prazo, geralmente isso aí dá duas, três prestações, isso aí pode ser executado extrajudicialmente, né? E o banco pode tomar de volta o imóvel, porque é como se o imóvel sempre tivesse sido dele, porque quem está pagando foi ele, né? E aí, beleza. E a parte que eu dei, aquela entrada que eu dei, você vai fazer jus à entrada que você deu. Porém, se você pagou muito pouco e você assumiu um contrato e tem juros muito altos, talvez aquela parte que você pagou, ela vai até meio que se diluir, porque você assumiu tantos juros, né, em relação àquele empréstimo, que talvez a parte que você pagou, se você pagou muito pouco, né, talvez aquilo não seja nem tão relevante, entendeu? Talvez aquilo nem seja tão relevante. Probleminha aqui, pessoal. Vamos ver se a gente recupera. Probleminha aqui. Voltando, tivemos um probleminha aqui, tá? Vamos compartilhar de novo, né? Para a gente continuar aqui, tá? Então, aquela parte que você pagou, talvez até seja menos significativa. Claro que se você já pagou a maior parte do imóvel, a sua dívida está pequena. O ideal é você não deixar esse imóvel para leilão, você ir lá e quitar de alguma maneira, pegar um outro empréstimo com alguém. Só que talvez, se você está inadimplente, talvez você já não tenha crédito na praça, né? Você vai ter que pegar um empréstimo mais com uma pessoa, né? Ou vender alguma coisa, se você tiver. Mas tudo bem. Então tá. Então escreveu, não leu, a desatenção, a falta desse cuidado, a falta de consultar uma assessoria, uma consultoria, né? O pau comeu, são as consequências, perdeu o imóvel, tá? E aí foi para leilão. Então tem um paralelo aqui também. Não vou entrar muito em detalhe, quem quiser ler em detalhe aqui, para o vídeo um pouquinho, né, para você ler aqui, ó. Então, o aviso, a inadimplência, a consequência rápida, né? E aí detalhe um pouquinho o que que a lei fala, a perda do bem, que é o pau comeu. A principal lição é que o contrato de alienação fiduciária não é um simples papel, assim como nenhum contrato é um simples papel. Mas ele é um instrumento legal com sérias implicações. Ignorar essas regras, especialmente as consequências da falta de pagamento, né, o calote, o atraso, né, é como escrever e não ler, levando inevitavelmente a um desfecho desfavorável para o devedor. Por que que eu falei atraso? Porque muita gente fala assim: não, eu não sou inadimplente, eu não estou dando calote, eu só estou atrasado, é um direito meu. A gente está numa época que as pessoas enxergam muito direito, né? Sem enxergar deveres, né? Então, é direito seu? Tá. Vê no contrato se está previsto. Quais são as consequências e qual que é a extensão disso? Então, bater no peito e falar é direito meu, geralmente vai dar ruim, tá? Sem conhecer a lei, tá? Isso vale para direito trabalhista, para vários outros tipos de direito. Então, aqui eu só mostrando aqui, ó, jogando lá no Google também, você colocando Lei 9514, né, de 1997, você consegue baixar essa lei, tá? E aqui tem um resumozinho também, que aí a fez explicando o que é essa lei, né? Só para a gente dar andamento. Então, vamos lá. Como funciona a alienação? Também vou falar bem rápido, tá, pessoal, para não ficar muito maçante. O contrato, o devedor contrai um empréstimo, ele celebra um contrato de alienação transferindo a propriedade resolúvel do imóvel ao credor como garantia. Já expliquei. Propriedade fiduciária, né? É o registro no contrato competente no registro de imóveis. Então, lá no cartório de registro de imóveis, que é o guardião lá das informações, né, dos imóveis, quem é dono de imóvel, está registrado lá que o banco é que pagou, não foi você. Não adianta você tentar esconder isso. Você pode esconder para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, para sua família, né? Mas o banco sabe e o cartório sabe. Não precisa a justiça saber. O cartório é que faz essa função. O cartório sabe que na rua A, número 35, a casa B, ela está financiada pelo banco. O cartório não fica acompanhando o seu pagamento no dia a dia. Só que você só vai dar baixa, né, nessa observação, né, nesse gravame, nessa inscrição, nesse detalhe, né, nesse bloqueio, entre aspas, lá, né, no seu documento,
quando você pagar, quando você quitar, aí o banco vai te dar um documento informando que você quitou 100% da dívida e você vai levar esse documento ao cartório, né? E vai pedir para acrescentar essa informação, fazer uma averbação, fazer um registro, né? A figura que for mais apropriada, para você acrescentar aquela informação na documentação do imóvel. Naquele momento, aí aquela propriedade, ela é 100% sua. Posse, né, e propriedade, no caso, você está morando lá, né? O fiduciante devedor se torna o possuidor do imóvel direto e o fiduciário possuidor indireto. Já respondi, já expliquei. Também falei sobre a quitação da dívida, né? Então, terminou lá, ó, o banco precisa fornecer um termo de quitação em até 30 dias, né? Para você cancelar esse registro lá no cartório. Beleza. Caso de inadimplência, né? Falta de pagamento, calote ou um atraso razoável, né? O que é razoável? O que eu estou te falando, geralmente atrasou 3, 4 meses, você já está correndo um risco muito alto desse processo começar, tá? Então, mora e consolidação. Se a dívida não for paga, o credor pode notificar o devedor para quitar a mora no prazo de 15 dias, incluindo juros, multas e encargos, tá? Essa notificação aqui, pessoal, é comum aqui no Brasil, outros países também, as pessoas fugirem das notificações judiciais ou extrajudiciais para ganhar tempo, inclusive, às vezes, orientados por seus advogados, tá? No caso da alienação fiduciária, não adianta muito, porque existem várias alternativas de notificação, né? E sendo a última o próprio edital. Então, o próprio edital publicado, ele serve como notificação. Isso geralmente vem no texto do edital, né? Para a pessoa falar assim: ah, mas eu não sabia, né? Tudo bem, você não sabia, você assinou um contrato, não pagou, não leu, né? Aí ou você não manteve seu endereço atualizado, uma série de questões aqui que acabam que não vão te proteger. Né? A lei evoluiu nesse sentido para evitar os calotes, evitar os caloteiros, evitar pessoas de má fé, ou simplesmente, né, não vamos carregar a mão, não, evitar problemas causados por pessoas descuidadas, desatentas, né? Beleza? Então tá, consolidação em nome do fiduciário, já falei, e o leilão, tá? Importância da lei, né? É a Lei 9514, segurança jurídica, ela oferece, ela tem ampla aplicação, tá? E não apenas por instituições financeiras, sistema financeiro imobiliário, né? Então, isso pode ser aplicado, pessoal, essa lei, inclusive em negócios entre pessoas físicas, ou seja, a lei prevê que você, pessoa física, pode vender um imóvel financiado, fazendo uso da lei da alienação fiduciária, e se a pessoa não pagou, você pode pegar aquele imóvel e mandar para leilão, tá? Beleza? Aqui está um dos links aqui para você baixar a lei, eu deixo também na descrição do vídeo, tá? E aí, de maneira bem resumida, pessoal, para a gente não ficar lendo lei aqui, que não é o objetivo, né? O que você vai achar lá? Você vai achar que o imóvel foi para leilão. Vai acontecer um primeiro leilão obrigatório, tá? Ele vai a leilão pelo valor da avaliação, tá certo? No sentido de cobrir aquela dívida, né? Não foi arrematado, ele obrigatoriamente vai a leilão por um segundo leilão. Aqui ele vai pelo valor mínimo, né? Um preço não vil de até 50%. Muitas vezes é o próprio valor da dívida, se a dívida for menor do que o valor da avaliação, tá? Terminou aqui, pessoal, tá? Terminou a lei de alienação fiduciária, tá certo? Aqui terminou a lei, tá? Daqui em diante, realizado o primeiro leilão, o segundo leilão, e ninguém arrematou o imóvel, o banco, né, ele passa a ser proprietário, ele consolida a propriedade em seu nome e aquele imóvel é dele e ele vai fazer o que bem desejar com esse imóvel. Simples assim, passou para o patrimônio dele, tá certo? Aí existem figuras aqui que já é uma transição entre um leilão extrajudicial e um leilão, vamos dizer assim, um leilão não leilão, uma venda, né? Que a gente também chama de leilão na prática, que aí, no caso da Caixa Econômica, cai nessas modalidades aqui muitas vezes, ó, de venda direta online, licitação aberta, fechada. A gente vai falar sobre cada uma delas em mais detalhes mais para frente, mas isso aqui é como se a Caixa tivesse se transformando aqui, ou qualquer outro banco que está financiando, ou mesmo que fosse você que financiou lá 50 imóveis e tomou de volta esses imóveis, né?
Você virou imobiliária, tá? A Caixa virou imobiliária, o Santander virou imobiliário, Itaú virou imobiliária. Você tem um monte de imóvel, passou tudo para o seu patrimônio. O banco não quer ter 200 apartamentos, 50 lojas, 30 galpões, 5 mil terrenos. O banco não quer, o negócio do banco não é isso. Ele quer fazer dinheiro com esses bens. Então, ele vai vender diretamente, vou procurar alguém para vender ele. Aí sim, ele pode ir num leiloeiro lá e colocar para vender, da mesma maneira que ele faz aqui no primeiro e segundo, mas ele pode pôr num site, ele pode pôr numa plataforma, ele pode vender da maneira que ele quiser, porque aqui sim, aqui é um negócio 100% privado, não só extrajudicial, mas ele é privado, apesar de às vezes você ter uma empresa pública por trás, né? Mas é uma venda já meio nessa linha da venda direta, né? Então, eu não tenho que ficar seguindo leis e tudo, eu tenho que ter transparência, eu tenho que atender a minha governança interna, no caso, por exemplo, dos grandes bancos, que eles têm uma série de regras, né? Mas aqui eu faço o que eu quiser com o meu imóvel, eu vou vender esse imóvel, tá? Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar na parte prática aqui, ó. Vamos abrir aqui, para quem nunca viu e para quem já viu também, Caixa, tá? X imóveis, tá? Ou imóveis caixa, como você preferir. Você vai jogar aqui, ó, tá? No browser, você vai jogar aqui no Google, você vai jogar aqui no seu navegador, e isso já vai cair direto aqui, no primeiro aqui, que já vai te mostrar, já é o site da Caixa, tá? Que cuida disso aqui. Ele sempre muda, tá, pessoal? A carinha dele. Então, quando você estiver assistindo, pode ser que ele esteja diferente, tá? E aqui vamos aceitar aqui os cookies, né? Senão a gente não consegue fazer muita coisa. Tem uma série de informações, é legal dar uma estudada, dar uma lida nisso aqui, tá? É muito legal, complementa bastante aqui as informações que a gente fala, confirma muita coisa que a gente está falando, olha lá, primeiro leilão, segundo leilão, estações, né? Uma série de situações, uma série de downloads aqui para você fazer, né? Mas vamos direto aqui ao assunto, tá? Então, vamos fazer algumas pesquisas rápidas aqui só para você entender. Busque seu imóvel, tá? Você vai selecionar aqui um estado qualquer, Mato Grosso do Sul, por exemplo, uma cidade qualquer. Todas as cidades e estados que aparecem aqui é porque tem imóvel de leilão lá, tá? Então, eu peguei uma cidade que nunca ouvi falar aqui, ó, Nioaque, tá? E aqui as modalidades, pessoal, eu vou preferir não marcar, tá? Para a gente ter uma pesquisa mais ampla, tá? Mas tem a ver com aquilo que eu falei lá, tá? Então vamos lá. Próximo. Aqui também não vou detalhar o tipo de imóvel, quantidade de quartos, etc., para a gente ter realmente uma pesquisa mais ampla, tá? Beleza, então ele me mostrou apenas um imóvel nessa cidade de Nioaque, tá? Uma casa de 3 quartos, 2 vagas, né? Tá na venda direta online, tá? E o valor mínimo de venda 163, tá? 163 mil, com um desconto aqui, ó, informado pela Caixa de 39%, que o valor da avaliação está em 270. Então, pelas informações que estão aqui, você tem a oportunidade de comprar uma casa de 3 quartos em Nioaque, né? Que está avaliado em 270 mil, aproximadamente, por 163, 163, praticamente 40% de desconto. Ah, mas e se eu quero comprar, como é que eu faço? Você já tem que estar cadastrado no site, né? Não custa nada, não tem problema nenhum. Sugiro que se cadastre hoje ainda, até para aprender mais, porque tem algumas informações que só os cadastrados vão ter acesso, tá? Você clicou aqui, ó, tá? Detalhes do imóvel, ele te dá mais um pouco, algumas informações, ele te deixa baixar a matrícula do imóvel, que a gente vai ver depois, né? Algumas regras, se pode financiar, se não pode, etc, etc, né? E você clica aqui, ó, em fazer uma proposta, né? Nesse momento, como eu não estou logado, ele vem para essa tela, eu não vou logar aqui nesse momento, tá? Vou deixar para outra pra aula. E aí você entra com seus dados aqui para você poder dar o seu lance, tá? Então, isso aqui é como funciona, né? Basicamente, um leilão aqui no site da Caixa. Nessa aula, eu não vou entrar em detalhes sobre diferença entre venda online, venda direta online, licitação aberta, fechada, etc., para não complicar um pouquinho sua cabeça. Eu só vou fazer mais algumas buscas aqui, que eu acho que isso consolida o conhecimento. Ó, eu volto aqui, ó, dou alterar, ou então você pode ir lá aqui, ó, imóveis à venda, né? Direto aqui. Acho que é mais simples, tá?
você vai consultar de novo, do zero, tá? Então, eu peguei um local qualquer, agora vamos pegar alguns locais mais específicos, que a gente sabe que boa parte aqui das pessoas que estão assistindo, né, podem estar nessa região. São Paulo, que é o maior estado do país, a maior cidade do país em população, em movimentação financeira. Vamos pegar logo na capital, né, para você ver aqui o poder do leilão, tá? Santos, São Caetano, São Paulo, capital. Tá? Mesma coisa, olha o tanto de bairro que aparece, todos esses bairros aqui têm um imóvel lá nesse momento, pelo menos um, e eu vou pesquisar, tá? E também não vou detalhar aqui, se você quiser pode, mas eu não vou detalhar aqui o tipo de imóvel que eu quero, né? Ele me retornou aqui, ó, uma série de imóveis, apartamentos, né? Muitos apartamentos, que é muito tipo de São Paulo, mas com certeza vai ter casa, provavelmente vai ter lote também. E ele me mostrou aqui 55 páginas, pessoal, aqui, ó, tá? De imóveis à venda em leilão da Caixa em São Paulo, né? Se eu tiver aqui o quê? Uns 10 por página, né? Então eu tenho aqui aproximadamente 550 imóveis. Vamos clicar numa página aleatória aqui, ó, só para a gente ver mais um pouco aí, ó. Já começou a aparecer casa, tá certo? Vila Anadir, edifício Ilha do Corfu, né? Edifício Vila Régio, vamos ver se eu vejo os bairros aqui, ó. Vila Andrade, né? Vai fazer mais sentido para quem é da cidade. Vila Araguaiana, Vila Barbosa, vamos clicar em outro aqui, tá? Parque da Moca, Parque Dom João, né? Você vê que eles ordenaram meio que por ordem alfabética dos bairros aqui, por isso que aparece vilas, parques, né? Olha lá, mais vilas, vamos pegar aqui mais no início, Itaim Paulista, Distrito de Itaquera. Aqui, ó, uma coisa interessante aqui, ó, imóvel em disputa. Então, alguém já deu lance nesse imóvel aqui, um imóvel de 233 por 140, é um apartamento de 2 quartos, né, em Itaquera, né, e falta um dia e 8 horas para encerrar esse leilão aqui. Se não tiver mais lance, essa pessoa que já deu o lance é vencedor. Se tiver, vai à disputa normal de leilão, tá? Vamos só mais um para a gente fechar, pessoal. Eu falei de São Paulo, né? Não poderia deixar de falar de Minas Gerais, né? Vamos dar uma olhadinha aqui se tem alguma coisa em Minas Gerais. Com certeza tem, né? A gente está falando da Caixa Econômica. Ah, desculpa, eu estou pegando, tentando achar Minas Gerais dentro de São Paulo, né, pessoal? Aí não tem jeito, tá? A não ser que tivesse uma cidade chamada Minas Gerais, né? Então vamos pegar logo BH aqui, Belo Horizonte, capital do estado, para a gente ver como é que está o panorama hoje aqui, ó, de leilão. Alguns bairros aqui também, bem menos que São Paulo, até porque a cidade, né, é bem menor que São Paulo, apesar de ser uma grande capital. E aí ele está me mostrando aqui também, ó, quantas páginas. Ele me mostrou, no momento, 6 páginas. Tem dia que você entra aqui, tem 3 páginas, tem dia que tem 6, tem dia que tem 50. Tá? Então tem que consultar sempre. Isso é dinâmico, tem leilão ocorrendo todo dia, inclusive fim de semana, tá? Sábado e domingo. Tá? É online, é uma ferramenta digital, né? Não precisa estar durante a semana. Então, lá alguns imóveis aqui, que eu até já conheço, já tem algum tempo que estão por aqui, licitações abertas, vendas online, né? Vamos clicar em outra página, né? Então, vamos falar de bairro, Nossa Senhora do Rosário, bairro Monte Azul, é, Parque São Pedro, Venda Nova, tá? Santa Amélia, tá? Vamos ver o que mais, vamos ver no primeiro aqui quais eram os bairros. Jatobá, tá? Aqui um terreno, ó, como eu falei, que aparece em lotes também, terreno no bairro Caiçaras, aparentemente aqui, ó, tá? Por 267 mil, tá? Bairro Cenáculo, bairro Copacabana, vamos na última página aqui só para ver mais uma vez também, bairro São Gabriel, né? E também tá por ordem alfabética, né? Então vai estar junto aqui, ó, as letras maiores do alfabeto aqui, tá? Então esse é o leilão, pessoal. E para dar essa introdução, a gente está falando aqui de leilão extrajudicial, que é leilão do banco. Escreveu, não leu, pau comeu, tá certo? Esse é o negócio, ok? Um abraço.